Olá! Este vídeo faz parte de uma série de entrevistas do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, CISECO, realizadas com especialistas nacionais e internacionais que estejam desenvolvendo trabalhos sobre manifestações da Covid-19, do ponto de vista comunicacional e principalmente dos sentidos que enunciam e circulam, ressignificando o tecido social ou questões convergentes. Com os desafios impostos pela pandemia, o Pentálogo 11º não será realizado este ano. Diante disso, desenvolvemos o CISECO Entrevistas com a participação de ilustres convidados. O intuito é promover o debate e aproximar pesquisadores, mesmo à distância, sobre uma forma de interagir e trocar conhecimentos. O CISECO Entrevistas é uma atividade que poderá inspirar temática a ser desenvolvida durante o Pentálogo 11º, que deverá ocorrer em 2021, no modelo tradicional. Os vídeos do projeto já estarão disponíveis e podem ser acessados através do canal do CISECO no YouTube. Eu sou Manuela Calu, professora e coordenadora do curso de Relações Públicas da UFAL, coordenadora geral do projeto de extensão Birô de Comunicação Comunitária Online no combate à Covid-19, juntamente com a produtora cultural Queca Rabelo, além de pesquisas na área de comunicação e saúde. Entrevistarei hoje a professora doutora Aline Fidelis, docente do curso de graduação e pós-graduação de farmácia da UFAL, atua na área de estudo de toxicologia, é coordenadora do programa Centro de Informações Toxicológicas da UFAL, que tem o objetivo de promover a popularização da ciência e a disseminação de informações sobre medicamentos que causam intoxicações às pessoas. Seja muito bem-vinda, professora Aline. Então, Manuela, eu agradeço, professora Manuela, agradeço pelo convite do CISECO. Eu estou muito feliz de estar participando desse evento e quero dizer que é uma honra para mim ter tido meu nome indicado. Agradeço também à professora Manuela Neves, né, pelo convite, e a você, professora Manuela Calu, pela mediação e pelo convite. Agradeço muito. Nós que estamos muito felizes, Aline, pela sua participação. Agradecemos imensamente. Então, vamos começar? Gostaria de começar perguntando como você analisa a discussão em torno de indicações de medicamentos como tratamento da Covid-19. Então, professora, para chegar a um tratamento, né, medicamentoso de uma doença, sem dúvida é necessário o desenvolvimento científico. Quando estamos falando em desenvolvimento de um novo medicamento, há toda uma sistemática científica. E no Brasil, há toda uma regulamentação definida pela Anvisa. No caso do tratamento da Covid-19, para o tratamento dessa doença, né, que é causada pelo vírus SARS-CoV-2, a insistência em testar remédios que já estejam disponíveis, ela é explicada pelo fato de que todos os medicamentos, até chegarem aos pacientes, eles cumprem toda essa longa trajetória de pesquisas. Então, dessa forma, os fármacos que já tenham sido utilizados em outras doenças virais e que tenham mecanismos farmacológicos bem definidos, com indícios de efetividade viral e com vírus até parecidos com o SARS-CoV-2, eles estão sendo testados por cientistas e até sendo utilizados numa modalidade chamada off-label, que é quando um fármaco, um medicamento é utilizado diferente da indicação da Anvisa. Então, os medicamentos são registrados na Anvisa e suas indicações terapêuticas também estão lá registradas. Mas o médico ele pode escolher, de acordo com evidências científicas, a utilização de alguns medicamentos nessa modalidade off-label, que é diferente do que está lá registrado na Anvisa. Mas isso realmente necessita de prescrição médica, não tem nada a ver com automedicação, e aí a gente pode esclarecer. Esse longo processo que eu comentei dos
do desenvolvimento de medicamentos, ele envolve tanto a parte pré-clínica quanto a parte clínica. Então, na parte pré-clínica, a gente sabe que são os ensaios com animais, in vitro, enfim, ensaios que não sejam em humanos. E na parte clínica, nós temos 3 fases bem definidas para desenvolvimento de medicamentos. Então, a fase 1, que é uma fase que avalia mais a questão da toxicidade, da eficácia desse medicamento, dessa vacina que está sendo desenvolvida. Normalmente é feito com voluntários saudáveis, não é ainda com pessoas que estão com a doença, ainda não é um ensaio de combate à doença. E aí nós passamos para a fase 2 e fase 3. A fase 2 é uma fase já com a população-alvo, com as pessoas que são alvo daquele uso do medicamento ou da vacina. Nós avaliamos a questão farmacocinética e a eficácia do fármaco, e já envolve um grupo maior de pessoas, de voluntários, né, nesses testes. E a fase 3, a gente trata de estudos randomizados, que devem ser multicêntricos. Aí a gente vê o exemplo da vacina, que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês e está sendo testada aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, por exemplo. Então, são estudos randomizados, ou seja, as pessoas são escolhidas aleatoriamente, são ensaios cegos, ou seja, nem o pesquisador, nem a pessoa que está sendo testada sabe se está usando o medicamento, a vacina ou um placebo, e são estudos com grupos maiores de pessoas, de voluntários. E aí, se o medicamento passar por todas essas fases, ele vai passar pelo registro, no caso do Brasil, na Anvisa, toda a regulamentação, e aí vai para o mercado. E aí a gente considera que ele está na fase 4, que é a fase de farmacovigilância. Então, veja, todo esse período leva para alguns medicamentos em torno de 15 anos. É muito tempo, né? Então, é por isso que, em parte, se justifica a pesquisa clínica por fármacos que já sejam utilizados para outras doenças virais. E aí, nesses casos, estão em andamento alguns estudos clínicos com alguns medicamentos. Agora, isso não pode se confundir de jeito nenhum com a questão da automedicação. Que é outra situação totalmente diferente, não é, professora? Totalmente diferente, porque a automedicação ela é muito prejudicial, né? Então, assim, e não requer nenhum respaldo científico. Normalmente, quando as pessoas fazem esse uso porque ouviram falar, isso é muito prejudicial à saúde, de maneira geral. E no caso, assim, da Covid-19, né? Desde o princípio da pandemia, nos países lá da Ásia, Europa, vem surgindo uma série de notícias, mensagens por aplicativos, enfim, no sentido de enaltecerem alguns medicamentos, como se eles fossem a escolha terapêutica para o tratamento da Covid-19. Mas é importante a gente ressaltar que, infelizmente, apesar de aqui no Brasil já ter havido até uma publicação de diretrizes pela Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Tisiologia e Pneumologia, eles publicaram uma diretriz, mas que nessa diretriz eles esclarecem, inclusive, que os fármacos que estão sendo, os medicamentos que estão sendo tratados como importantes para essa terapêutica farmacológica, eles não têm essas evidências científicas todas para justificar o uso. Então, infelizmente, a gente ainda não tem um tratamento, um medicamento ou uma associação de medicamentos específica para combater o coronavírus. A gente tem já algumas evidências científicas de alguns fármacos, de alguns medicamentos, mas para fechar o tratamento completo a gente ainda não tem. Isso, então, professora, isso que você falou desses remédios, né? Então, a gente poderia citar que seriam esses: hidroxicloroquina, nitazoxanida, ivermectina, não é? Azitromicina,
ou seja, corticoides estão gerando discussões na mídia. Né? E você, como especialista e pesquisadora na área, de que forma avalia a conduta de divulgação midiática nesse contexto, né? Pegando o gancho já do que você estava falando. Isso. Então, assim, sabe, professora Manuela, de maneira geral, na maior parte da veiculação de notícias, na mídia aberta, de acesso livre à população, a maior parte da mídia prestou informações coerentes sobre os medicamentos, né? Isso quando tratavam no sentido de divulgar os resultados de pesquisa científica. Nós não vimos tantas inconsistências, incoerências. Mas acontece que atualmente nós temos muitos canais diferentes de comunicação, né? Então, desde as mídias abertas até mídias contratadas por assinaturas específicas. Além disso, ainda tem a questão das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, e estamos vivendo meio que uma desconstrução por parte de alguns movimentos que até usam metodologias e expertise de comunicação para promover essa desconstrução da credibilidade dos experimentos científicos, dos pesquisadores. E aí, diante disso, talvez não dê tempo até, sei lá, né? Eu realmente me pergunto o porquê da divulgação incorreta de informações sobre esses medicamentos, né, que estão sendo tão enaltecidos, e parece que a informação correta às vezes fica meio que diluída ali no meio dessa corrente tão forte, né, de informações tendenciosas. Às vezes, até assim, a mídia, ela, de maneira geral, veicula a fala de uma autoridade do governo, ou de um médico, ou de um cientista, e às vezes até uma fala descontextualizada, ou mesmo até um cientista divulga um resultado preliminar de um estudo, e isso toma grandes proporções, né? Então, houve um teste in vitro com a hidroxicloroquina, usando células infectadas com o vírus, e ele foi ativo, pronto. Então, agora a hidroxicloroquina é o tratamento para a Covid-19. Na verdade, em vivo, ou seja, na questão clínica, não houve, ainda não temos evidência científica de que ela atue positivamente. Pelo contrário, ela não é eficaz para tratamento da Covid-19 e ainda pode trazer sérios efeitos tóxicos, né? Cardíacos. Quando associada ao antimicrobiano azitromicina, também traz efeitos cardíacos mais sérios, e isso precisa ser esclarecido à população, com uma linguagem muito acessível à população, né? Não deixando que seja permeado por uma linguagem muito técnica e que as pessoas não entendam. Já que a gente está tendo essa profusão tão grande de mensagens, enaltecendo esses medicamentos, esses fármacos, é preciso que haja um enfrentamento com mensagens, com informações também coerentes, mas que sejam palpáveis para a população. E eu acredito que a gente teve, por parte de alguns veículos, nós tivemos, sim, informações mostrando que a hidroxicloroquina não era eficiente, que quando associada à azitromicina também não havia tanta eficiência e ainda aumentava os efeitos tóxicos. Em relação à ivermectina, também foi bem veiculado que ela realmente não fazia esse efeito específico para a Covid. E assim, nós tivemos um tempo da pandemia que a nossa Anvisa, né, a nossa agência reguladora aqui no Brasil, controlou a ivermectina e a nitazoxanida, por causa da corrida que as pessoas fizeram às farmácias, né? Então, eles tinham as mensagens pelos aplicativos de mensagem. Olha, agora o tratamento é o Anita, o nitazoxanida, o tratamento agora é a ivermectina. Então, as pessoas correram às farmácias. Aí a Anvisa foi regulamentou, transformou em venda controlada, com receita médica. Agora, recentemente, como houve uma diminuição e até já uma desmistificação dessa informação, a Anvisa já liberou a venda desses medicamentos.
Então, as pessoas realmente já meio que desistiram. Por quê? Porque houve um enfrentamento, a informação correta, mais bem orientada, as pessoas foram acreditando nessa informação. Então, acredito que essa abordagem de enfrentar essas notícias é importante. Professora, então, como esses discursos que você vê na mídia, qual é o seu ponto de vista com relação a eles? Você percebe mais que eles esclarecem a população ou geram mais dúvidas? Assim, a forma como vem sendo passado, de maneira geral, na mídia, acho que do meio do período que a gente vem passando de distanciamento social para cá, ela está esclarecendo melhor. Nós já estamos assim, eu acredito que nós já meio que aprendemos um pouquinho com os erros e já estamos entendendo como esclarecer melhor a população. E agora, o que não impede que as notícias veiculadas por outros meios, por mídias sociais, por aplicativos de mensagem, continuem influenciando as pessoas a acreditarem nesses medicamentos, né? Porque agora há pouco nós tivemos até um protesto de pessoas dizendo que não queriam a vacina porque temos cloroquina no Brasil. Então, é complicado, você tem que enfrentar esse tipo de informação. E como é que se enfrenta? É avaliar que público é aquele que está disseminando essas informações e tentar intervir de forma ao convencimento mesmo. É um diálogo contínuo e ele não pode parar para que a gente tente realmente esclarecer essas questões. Aline, com relação à pressão da indústria farmacológica, do governo, das instituições religiosas e, digamos, das instituições, inclusive vinculadas à universidade, às universidades e centros de pesquisa, você acredita que realmente existe essa pressão? Como é que você vê essa situação? É assim, Manu, diante do panorama dessa doença toda, né? Enfim, por ser uma pandemia, por ter sido o impacto da informação, estamos vivendo uma pandemia. Nós todos, eu acredito que a comunidade, de maneira geral, convive com uma certa esperança, entre aspas, né? De que se encontre a cura. Então, por exemplo, o meu filho agora há pouco participou de uma live na escola, né? Por causa desse ensino remoto. E aí ele fez um pedido, do nada, a gente não estava nem sabendo dessa participação dele, e ele fez um pedido que os cientistas fossem iluminados para desenvolverem eficientemente a vacina. Pois Ou é. seja, pois é, só que assim, é uma influência muito grande. Essa pressão social realmente está acontecendo, né? Então, assim, mas infelizmente, nós temos visto alguns exemplos bem claros de que a ciência não se faz do dia para a noite. Então, é preciso haver toda a sistemática, se respeitar a metodologia científica, para que a gente tenha uma segurança nesses resultados. E aí, não é fácil você enfrentar toda uma esperança dessa, da sociedade, dos órgãos de regulamentação, inclusive, e acelerar o desenvolvimento de um medicamento. Mas hoje em dia nós já temos muitas metodologias, protocolos bem estabelecidos, desenvolvimento biotecnológico, que também contribui para acelerar o processo de desenvolvimento de fármacos e medicamentos. Agora, o que os médicos costumam dizer é que a clínica não é algo exato, a medicina não é uma ciência exata. Então, muitas vezes o fármaco passa o medicamento por todo o processo de desenvolvimento e quando chega na clínica, acontecem a possibilidade das suspensões de protocolos, como a gente está vendo agora na vacina de Oxford, né? Houve um efeito adverso e foi necessário parar o protocolo e aguardar os novos né? A forma como eles vão intervir. Então, essas suspensões, elas são de praxe, para que as pessoas entendam, são previstas, elas podem acontecer,
para melhorar a segurança do medicamento, da vacina e continuar a avaliação posteriormente. Em relação à indústria farmacêutica, é algo polêmico, né? Há uma questão assim, há uma missão bem nobre da indústria farmacêutica em termos da saúde pública, mas também a gente sabe que a indústria farmacêutica tem um grande interesse mercadológico. Então, isso precisa ser colocado. Eu não vou entrar, né, muito nessa questão mercadológica da indústria farmacêutica, mas tem um filme que eu gosto muito, que é O Jardineiro Fiel, e que é até dirigido por Fernando Meirelles, né, que faz a gente refletir muito assim em relação à indústria farmacêutica. Não que eu esteja dizendo que é o nosso caso agora, de forma alguma, né? Mas, obviamente, a indústria farmacêutica ela quer encontrar o medicamento, quer patentear e quer comercializar, tanto por questões da missão em saúde pública, como sim por questões mercadológicas, né? Em relação ao governo, tem as questões de Estado, que a gente não pode negar, mas tem também as questões políticas. E é preciso que fique sempre evidente que a competência técnica da equipe ela é primordial. Então, não é possível falar em saúde pública sem termos uma equipe técnica competente no assunto, disposta a desenvolver e implementar políticas de saúde pública, principalmente nessa situação emergencial da Covid-19, né? Então, assim, na verdade, todas as esferas da sociedade, nesse momento, estão aguardando a resposta dos cientistas, estão ansiosos com essa esperança, né, que eu comentei, e é preciso que a gente também deixe claro a importância do rigor científico, da sistemática científica, que não é lenta, é necessário todo um processo para a gente ter segurança em relação ao uso desses medicamentos. Então, não é só dizer a hidroxicloroquina agora vai ser a salvadora da pátria, não. É preciso fazer os ensaios que já são previstos. Aí as pessoas comentam, não, mas já é um fármaco utilizado há não sei quantos anos, não tem tantos efeitos colaterais, mas tem efeitos colaterais já evidenciados, com evidências científicas bem embasadas. E para a Covid-19 é preciso fazer os estudos. Então, nós temos já 2 publicações de estudo cego, randomizado, que mostra, né, que traz a comprovação, traz evidências de que ela é mais tóxica do que benéfica. Então, é preciso pensar sobre essas questões. Outra questão também, Aline, muito importante, é que se tem questionado o papel da Organização Mundial de Saúde ou de alguns especialistas por determinadas informações. Né? Qual o papel do cientista na defesa desses organismos de saúde e de seus próprios pares? Uhum. Então, Manuela, é verdade, né? Está sendo, sim, questionado o papel da Organização Mundial da Saúde. Inclusive, a OMS sofreu recentemente um verdadeiro embargo financeiro, né? Por questões políticas. E eu vou tomar a liberdade aqui de citar uma parte de um texto da professora de escola básica, a mestra Vanessa Sardinha dos Santos, né? Que ela descreve a OMS de forma bem didática, eu achei interessante. Ela diz assim, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, surgiu com a proposta de cuidar de questões relacionadas com a saúde global. Essa agência especializada das Nações Unidas foi fundada em 7 de abril de 1948, quando seus estatutos foram ratificados. Atualmente, mais de 7.000 pessoas trabalham e 150 escritórios em diferentes países, em 6 escritórios regionais e na sede que é em Genebra. O objetivo da OMS, de acordo com sua Constituição, é garantir a todas as pessoas o mais elevado nível de saúde. Vale destacar que essa agência define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, a saúde é muito mais do que a ausência de doenças. Como funções da OMS, citamos
ajudar os governos no fortalecimento dos serviços de saúde, estimular trabalhos para erradicar doenças, promover melhoria de nutrição, estimular a cooperação entre grupos científicos para estudos na área de saúde, para que esses estudos avancem, e fornecer informações a respeito de saúde, além de realizar a classificação internacional de doenças, que é a CID, né, utilizada internacionalmente, é o que a gente, obviamente, usa aqui no Brasil também. E, assim, é importante destacar que a OMS já conseguiu várias conquistas na luta pelo bem-estar da população mundial. Uma dessas foi a erradicação da varíola, né? A varíola foi a primeira vacina desenvolvida, né? E aí a erradicação ocorreu de forma processual entre 1967 e 1979. E outra importante conquista foi a diminuição de cerca de 99% dos casos de poliomielite, né? Um projeto também mundial de erradicação da polio, além de toda a luta em relação ao enfrentamento do HIV, AIDS, enfim. E atualmente a gente vê uma luta da OMS para ajudar no controle da pandemia da Covid-19. E assim, há muitos ataques e boatos sobre interesses políticos e mercadológicos por pessoas que fazem a OMS. Então é preciso assim buscar informações que sejam confiáveis, relatórios de transparência, para poder entender a importância e a missão da OMS, né? Assim, também alguns profissionais de saúde, cientistas, são atacados politicamente, a gente sabe disso, né? Então, de maneira geral, há pouco tempo eu soube e até participei não, assim, tive contato com o caso de uma cientista, amiga do Instituto Butantan. Ela se sentiu retaliada pela divulgação, em relação à divulgação de suas pesquisas, né? Sobre agrotóxicos. Ela utiliza um modelo animal que é muito promissor, que chama-se zebrafish, né, o peixe zebra, e que ela concluiu a questão do risco muito alto do uso de agrotóxico pelos seres humanos, sejam os agrotóxicos em qualquer dose. Então, quando ela divulgou isso, com essa enxurrada de registros novos de agrotóxicos aqui no Brasil, no último ano, principalmente, ela precisou se defender juridicamente, enquanto pesquisadora, né? Então, em reação ao ocorrido com a pesquisadora, inúmeras instituições de pesquisa, organizações sociais, outros pesquisadores e diferentes mídias também convidaram a pesquisadora para difundir os seus resultados, né? Até a oportunidade de expor cientificamente e também no âmbito da educação popular os riscos do consumo desses agrotóxicos pelas pessoas. Então, assim, eu achei que foi uma excelente reação da sociedade, da comunidade científica, foi iniciada pela manifestação da própria pesquisadora, com orientação jurídica, mas foi muito bem acolhida por seus pares, né? Então, eu penso que a manifestação do pensamento, a difusão do saber científico de forma ampla, com espaço para reflexões e debate, ela é muito importante para enfrentar os ataques obscurantistas, né, e conservadores, em muitos casos, que tentam calar e obscurecer o saber científico. Isso em alguns casos, né? Em relação à OMS, também é importante a gente, retomando a OMS, é importante que quando eles divulgam uma informação inconsistente, eles admitem a questão e fazem uma difusão dessa situação. Foi o caso daquela pesquisadora que afirmou que os assintomáticos não transmitiam a Covid-19. Isso. Né? E assim, foi, na verdade, eles pensaram da fala dela algo que realmente fazia entender que ela estava dizendo que os assintomáticos não transmitiam. E aí depois eles fizeram toda uma comunicação para pedir desculpas e dizer, explicar que não foi isso, que realmente os assintomáticos transmitem, mostraram resultados de pesquisas mostrando que os assintomáticos transmitem, mesmo que continuem assintomáticos do dia 1 até o último dia da doença, eles transmitem sim.
e aí a importância do uso das máscaras. Então, achei que foi assim uma retomada muito positiva, né? Diante de uma repercussão negativa do que uma pesquisadora falou. Excelente, né? É muito importante essa contextualização. Aline, e destaque os aspectos mais importantes, né, que a sua pesquisa aponta como contribuição para evitar o consumo indevido desses medicamentos, né, não indicados para combater a Covid-19. Então, Manuela, eu sou líder do grupo de pesquisa em toxicologia, que é ligado ao diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, né? Que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Atualmente, relacionada à pandemia da Covid-19, eu coordeno uma pesquisa que irá avaliar o uso e o padrão local de uso de medicamentos e substâncias psicoativas para determinar o perfil dos estudantes da UFAL no âmbito da toxicologia psicossocial, considerando a pandemia causada pelo SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Essa pesquisa ela envolve um aluno de mestrado e 2 alunos de iniciação científica. Então, nós queremos saber se o momento da pandemia fez com que as pessoas, mais especificamente os estudantes de graduação da UFAL, de todos os cursos de graduação, eles tiveram alguma alteração no uso de medicamentos e de substâncias psicoativas, sejam lícitas ou ilícitas. E essa é a pesquisa mais atual relacionada à pandemia da Covid-19. Aí eu também coordeno o Centro de Informações Toxicológicas, como você falou no começo, que é um programa de extensão que tem como objetivo divulgar informações toxicológicas para a sociedade, a fim de promover a popularização da ciência e, principalmente, prevenir os casos de intoxicações exógenas, né, por meio da informação, da difusão científica de informações toxicológicas e educação em saúde. Nós, os extensionistas, entendemos que a educação em saúde ela é uma etapa muito importante no sentido da prevenção às intoxicações, na área de toxicologia. Nosso grupo ele dissemina informações sobre várias substâncias, então, sobre drogas, medicamentos e também outras substâncias que sejam potencialmente tóxicas para o ser humano, né? Assim, o Citox, o FAO, como programa de extensão, ele é importante a gente destacar isso, que ele não tem as atribuições de um CIT institucionalizado pelo Estado, como, por exemplo, fazer atendimento, assistência às pessoas intoxicadas, realizar notificações à parte de vigilância sanitária. Nós não fazemos essa parte. A nossa atribuição é informativa, é educação em saúde, né? E aí, o Citox, a gente tanto envolve a questão da formação de recursos humanos, os estudantes de graduação e pós-graduação do curso de farmácia, né? Da pós-graduação em ciências farmacêuticas, do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFAL, e também temos a participação de docentes, tanto da UFAL, como do curso de farmácia, de outras graduações, e professores também de outras instituições, né? São parcerias estratégicas. Então, antes da pandemia, o Citox ele desenvolvia uma ação chamada Citox nas escolas, né? Que proporciona interação entre a universidade e os estudantes, principalmente da rede pública, mas também da rede privada de educação básica de Maceió. Nossa atuação nas escolas ela é importante porque os estudantes eles podem interagir com os nossos estudantes da graduação interagem com os estudantes da educação básica, né? Os temas discutidos em sala de aula são disseminados para os pares desses alunos da educação básica. Então, eles se tornam multiplicadores desse conhecimento. Eles vão passar a se tornar formadores também, né? Além disso, a gente consegue abrir o debate sobre o conhecimento acadêmico-científico e promover essa troca de ideias entre os estudantes da graduação e os estudantes da rede básica, que, no fim das contas, a gente aprende muito nessas ações. Então, assim, os extensionistas, os alunos da graduação,
nós da coordenação, os professores colaboradores, a gente normalmente saía das ações assim em êxtase, porque a gente aprende muito, né? E aí, além dessas ações da escola, a gente já mantinha numa rede social o @citoxufal, né? E aí a gente, nesse momento da pandemia, a gente mudou um pouquinho o foco voltado a prestar informações toxicológicas sobre substâncias que estivessem relacionadas à pandemia. Então, no começo, como a gente começou a receber muitas perguntas sobre os saneantes domiciliares, então álcool A70, o hipoclorito, água sanitária, então fizemos um ciclo de informações toxicológicas sobre esses saneantes domiciliares. E assim, teve um impacto muito positivo, porque as pessoas interagiram muito, perguntaram muito sobre a toxicidade dessas substâncias. E assim, a gente imaginou que iria ocorrer um incremento das intoxicações por esses produtos saneantes. E aqui no Brasil a gente não tem dado, né, disso ainda, mas a gente já tem um dado norte-americano, porque houve lá uma mensagem de que as pessoas, para se tratar da Covid-19, poderiam injetar produtos de limpeza no corpo. E aí as pessoas, pois é, e aí, infelizmente, foi o presidente que fez essa afirmativa. E aí as pessoas passaram a apresentar intoxicações, e isso foi notificado, e tem publicações em relação a essas intoxicações em decorrência desse uso injetável totalmente esdrúxulo de produto de limpeza, né? Aqui no Brasil a gente tem assim alguns relatos, a mídia veiculou bastante a questão do ressecamento das mãos por conta do uso do álcool, enfim. Mas aí a gente fechou esse ciclo e passou a um outro ciclo que foi dos medicamentos. Então, a cada semana nós dávamos informações toxicológicas sobre hidroxicloroquina, cloroquina, aí foi uma infinidade de fármacos. E toda vez que as pessoas vinham nos perguntar, então, e agora tem azitromicina, então pronto, vamos falar sobre azitromicina, porque é interesse das pessoas, então vamos tratar. A Lopinavir, Ritonavir, que era uma associação que é usada no tratamento do HIV/AIDS. Então, as pessoas também perguntaram, porque começou a ser veiculado na mídia. Então, fizemos uma postagem. Então, assim, fizemos uma série de postagens sobre a toxicidade de medicamentos e sobre as evidências científicas ou não para o tratamento da Covid-19. Então, assim, foi uma experiência bem exitosa mesmo. Nesse momento, a gente continua falando sobre medicamentos, mas agora voltado para medicamentos psicoativos, porque vamos dar início à pesquisa junto aos estudantes da UFAL. Quando você colocou, Aline, né, que a população procura vocês tirando dúvidas, qual é o meio, né, qual é a ferramenta de comunicação que vocês utilizam para se comunicar com a população em geral? Eu sei que vocês têm um Instagram, né, do Citox, pelo Instagram mesmo, ou vocês utilizam outros meios para entrar em contato, não só com a população, digamos, com a comunidade acadêmica da UFAL, mas com a população em geral? Então, é pelo Instagram mesmo, @citoxufal. As pessoas falam inbox, falam no privado do Instagram ou no comentário das postagens. Então, a gente deixa isso bem aberto e o grupo todo tem todo um planejamento semanal de quem vai receber as perguntas, de quem vai responder, como vai ser o encaminhamento dessas dúvidas, como a gente discute as questões que são enviadas para a gente e decide em conjunto, em grupo, quais são as próximas postagens, geralmente de acordo ou com as notícias que aparecem sobre esses medicamentos, ou de acordo com o que as pessoas vão perguntando. E aí é pelo inbox ou pelos comentários mesmo nas postagens. A gente consegue ter uma interação muito boa com as pessoas. E assim, o público
são os nossos estudantes das escolas, porque a gente conseguiu, assim, trazê-los para o nosso Instagram, eles são seguidores, e as pessoas, estudantes universitários, outros professores, instituições de pesquisa, ligas acadêmicas de outras universidades. Então, assim, o Citox no Instagram cresceu bastante e a gente consegue ter uma ótima interação com as pessoas. O público é o público mais jovem, né? Isso também tem essa questão de quando a gente vai fazer o planejamento das ações, das notícias, a gente foca no grupo mais jovem, porque é esse o público do Instagram. Eu estava até um dia desse, eu participei de um projeto da UNB, que chama UNICE, Universidade do Envelhecer. E aí a plataforma que eles usam para divulgar é pelo Facebook, porque as pessoas são idosas e o público idoso está mais no No Facebook. Facebook. E aí eu dei a palestra lá, convidei uma professora que é até recém-doutora, novinha, e ela disse, mas por que Facebook? Ela estranhou. Eu falei, porque é Unicer, é a Universidade do Envelhecer, esse público está mais lá. Meus pais estão mais no Facebook do que em outra plataforma. Né? Então, no Instagram a gente sabe que é o público mais jovem, a plataforma ajuda nessa comunicação, porque sempre tem as atualizações, de modo que a gente tem formas diferentes de interagir, então GIF, música, tudo que chama atenção e que o Instagram oferta, a gente aproveita também para usar. Então, eu acredito que para chegar perto das pessoas, a gente precisa conhecer um pouquinho do público e usar os meios que são mais adequados para aquele público que a gente quer atingir. Então, a gente precisa pensar muito na abordagem. Excelente, Aline. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo na pesquisa, né? E são esses trabalhos que trazem resultados tão importantes, né, para a sociedade em geral. Aline, sabemos também que é notável, né, que grande parte da população brasileira, né, não levou em consideração as recomendações nacionais e internacionais a respeito da observância dos protocolos, como você colocou, de isolamento social, né, como medida de proteção. Como é que você vê essa situação? Por que aconteceu isso? Então, enfim, é tão polêmico, né? É muito. Mas, assim, deixa eu pensar. Assim, sabe, Manuela, essa questão da relativização dos protocolos sanitários, da resistência das pessoas a fazer uso das máscaras, a fazer uso, a obedecer o distanciamento social, a gente sabe que tem muitos fatores, né? Ele é algo que, assim, que é multifatorial. Então, enfim, eu acho que a gente precisa refletir muito em relação a como fazer a educação popular nesse momento, como fazer a disseminação de informações e combater, enfrentar, na verdade, essa resistência, né? Tivemos muitas influências negativas, foi muita desinformação, houve um pouco de desserviço em algumas afirmativas de autoridades. Então, assim, algumas autoridades, ao invés de obedecer aquela máxima, se não tem algo bom para falar, é melhor calar, não. Falaram mesmo e falaram muito, né? E assim, só que estamos num contexto mundial, né? Então, o pouco que a gente vê aqui, ou muito, do movimento obscurantista, negacionista da pandemia, infelizmente a gente vê no mundo todo. Então, assim, não foi só aqui no Brasil que a gente viu esse negacionismo, né? Quando a gente viu aquele exemplo da Itália, de Milão, né? Na cidade de Milão, que houve primeiro uma
valorização da questão econômica, Milão não pode parar, então houve aquela notícia que Milão não vai parar, e depois que começaram realmente a acontecerem os casos, as mortes, os óbitos, houve uma retomada desse pensamento e toda uma política estatal para diminuir ou mesmo tentar parar, enfrentar a pandemia. A gente teve outros exemplos mundiais também, a Alemanha deu um super exemplo, Nova Zelândia, Taiwan, Noruega, enfim. Então, a gente pensava que aqui no Brasil, mesmo com aquele início do movimento obscurantista, negacionista, quando começasse a realmente os óbitos, o aumento dos casos, que iria ter um movimento estatal, né, algo de chefe de Estado mesmo, voltado a o controle da pandemia. Infelizmente, a gente não teve. E aí, claro que há fatores econômicos, sociais, que são totalmente diferentes desses países que eu citei, e que a gente, às vezes, não pode fazer uma comparação muito justa, mas que haveriam possibilidades de assistência social, que a gente teve até, né, só um pouquinho, um pontinho de assistência social para os brasileiros, que foi esse auxílio emergencial, mas que foi tão desgastado que parece que as pessoas não entenderam, não houve tempo. As pessoas ficaram o quê? 2 meses sem receber nada e sem conseguir viver, né? Então, assim, são multifatores para justificar o que aconteceu no Brasil nessa questão do enfrentamento da pandemia. E principalmente agora, né, Aline? Porque a gente está vivendo uma fase, né, que a gente está em outra fase na questão da pandemia, e a gente vê que parece que a pandemia acabou. A gente vê as pessoas, a praia está cheia de gente, né? Então você vê as pessoas não respeitando os protocolos de isolamento, como se a doença já tivesse sido finalizada, como se já tivesse existido a vacina e está todo mundo já imune à doença. Então é uma preocupação, como você colocou, de saúde pública muito grande nesse sentido. Sim. Com certeza. Então, assim, se a gente observar os gráficos da pandemia no Brasil e comparar com os gráficos da pandemia no mundo, sem sombra de dúvidas, o Brasil evoluiu de forma diferente, né? E, assim, nesse momento, então é que a gente não pode cansar. As pessoas estão cansadas, mas a gente não pode cansar com as informações. Então, é preciso continuar informando, é preciso continuar veiculando que a pandemia não acabou, que o vírus continua nas ruas, que as pessoas precisam seguir as medidas de distanciamento social e sanitárias. Então, essa questão da educação popular, ela é muito importante nesse momento. As pessoas estão se dizendo cansadas do distanciamento social, mas a gente não pode se cansar também. E a imprensa também não pode cansar, e todos precisam, num conjunto de ações, tentar manter a informação para as pessoas que a pandemia não acabou. Exatamente. Então, pegando esse gancho aí, do que você está falando, então, nesse sentido, que cuidados sanitários a sociedade alagoana deverá adotar, né, daqui por diante, especialmente após a diminuição dos níveis da disseminação da enfermidade? Uhum. Então, assim, eu acredito, sabe, que em relação as medidas sanitárias, são as mesmas que já vêm sendo veiculadas. Eu acho assim, sabe, Manuela, a gente tem, desde a gripe espanhola, o conhecimento sobre o manejo social. Então, naquele momento da gripe espanhola, não havia a vacina. E muitas pessoas morreram. E com o decorrer da pandemia, eles entenderam que o distanciamento social, o uso de máscaras, é daquele tempo. Então, a gente precisa seguir um exemplo que foi positivo na época da pandemia da gripe espanhola. Nós temos esse conhecimento desde aquela época, então vamos seguir, porque ele não mudou, ele só foi melhorado, porque hoje nós temos equipamentos de proteção individual muito mais eficientes. Essa questão da produção das máscaras caseiras
também orientada cientificamente, são 3 camadas de tecido de algodão. Então, é preciso que a gente continue disseminando essas informações para que as pessoas mantenham esse, esses protocolos, porque é incômodo usar máscara. Aqui no Nordeste é quente, é calor, é difícil, mas é um momento, a gente também precisa fazer esse tipo de informação circular. Vai passar, é por um momento, né? Então, assim, e a questão dessa comunicação com as pessoas, é muito importante também a abordagem. Então, como vai ser feita essa abordagem? Como é que precisa ser feita a questão governamental dessa abordagem de medidas protetivas, uma vez que está sendo feita a evolução das faixas, né, das cores que vão sendo liberadas, enfim, e aí vão abrindo estabelecimentos comerciais, liberando a economia gradativamente, mas as pessoas se desesperam, e nesse feriado do 7 de setembro foi essa festa toda, né? Então, assim, é preciso que a gente continue nessas campanhas. Eu acho que aqui em Alagoas, o Nordeste todo, eu acho que agiu bem. Mas aqui em Alagoas a gente teve uma campanha muito boa, que foi uma campanha do governo do estado, que os médicos do estado, os médicos da Secretaria de Saúde, foram os protagonistas, né? Então, eu gostei muito daquela campanha. Eu acredito que eles deveriam dar continuidade a essa campanha. São médicos conhecidos da sociedade alagoana, os fisionomias conhecidas, então passa credibilidade. Eles estavam em mais de uma mídia, né? Então foi televisão aberta, outdoor, outbus, pontos de ônibus, cartazes, enfim. Eu acredito que esse tipo de campanha publicitária, enfim, de comunicação, é importante para que as pessoas mantenham os cuidados, o distanciamento, que houve uma descontinuidade, né, agora no feriado, mas que é possível ainda recuperar, é sempre possível retomar. Uma outra coisa que eu venho observando muito no Nordeste é a questão da indústria do turismo, né? Então, assim, como houve a retomada, então eles estão caprichando na publicidade. E aí as pessoas se sentem envolvidas por essa publicidade da indústria do turismo. Então, é preciso também que métodos de comunicação e expertise da área de comunicação sejam utilizadas para também caprichar nas campanhas de medidas protetivas, medidas sanitárias. Ótimo. Com relação à vacinação, que a gente já tinha falado, né, nós vivemos uma campanha de relativação da obrigatoriedade da vacinação. Como você vê essa perspectiva de posicionamento, Aline? Então, é outro assunto bem polêmico, né? Mas a gente precisa pensar sobre ele. Então, assim, o movimento anti-vacina, ele não é recente, né? A gente sabe que o movimento aqui no Brasil mesmo, a gente já teve uma revolta da vacina, né? Que a gente estuda no colégio, a revolta da vacina, 1904, nananã, pronto. Então, assim, coitado do Oswaldo Cruz, né? Que foi crucificado na época da revolta da vacina. Então, assim, só que depois de mais de 100 anos, causa espanto esse movimento anti-vacina no Brasil, porque as coisas mudaram, tanto o tempo passou, como a tecnologia já está muito bem desenvolvida, os índices de analfabetismo diminuíram, o índice de desenvolvimento humano aumentou um pouquinho de 100 anos para cá, né? Então, a gente imaginava que esse movimento anti-vacina não fosse acontecer mais, mas também há uma influência mundial nessa história aí. Então, não é só aqui no Brasil que a gente tem um movimento anti-vacina, mas aqui a gente sabe quais são os núcleos que incentivam esse movimento. E aí também é preciso, nesse caso, é preciso muito diálogo, porque a gente não pode criar uma barreira com os anti-vacina. A gente tem que explicar
a função da vacina, explicar que as vacinas são muito bem controladas, que as vacinas podem sim trazer efeitos adversos, mas que eles são controlados, que uma vacina só vai para a população, para o mercado, depois de toda regulamentação pela Agência de Vigilância Sanitária, pela Anvisa, depois de ter passado por todos os testes. Então, tudo isso é preciso esclarecer, para que a gente tente convencer, por meio do diálogo, de comunicação, de informação, que a vacina é necessária. A gente convence isso mostrando o nosso sistema vacinal pelo SUS, né? Que é um dos mais completos do mundo, e a gente já tem várias doenças erradicadas. Então, com isso, a gente consegue, precisa tentar convencer as pessoas de que a vacina é importante. Agora, em termos, além desse diálogo conduzido, de campanhas de vacinação, a gente precisa também pensar no que está acontecendo hoje. Por quê? Por causa da pandemia, por volta de 22% de crianças ficou sem vacinação no Brasil. Então, as outras vacinas. Então, o que é que aconteceu? Os responsáveis estão com medo de levar a criança no postinho. Então, quais são as alternativas? Quais são as alternativas? Fazer drive-thru? Ah, nem todo mundo tem carro. Então, vamos colocar o setor de vacinação do lado de fora do posto? Alguns postos estão fazendo isso, para as pessoas não entrarem no posto, para as pessoas terem a segurança de estarem num local aberto, com mais ventilação. Mas isso estão sendo ações pontuais em algumas unidades básicas de saúde. Esse tipo de política emergencial precisa ser institucionalizada, precisa ser socializada e que todo município faça, porque a ponta final é o município, né? Então, assim, e em relação à vacina da Covid-19, não tem outra alternativa. Ela precisa ser institucionalizada, precisa ser distribuída no âmbito do SUS, para que as pessoas tenham acesso universal. Porque se não for dessa forma, primeiro, que algumas pessoas não vão poder pagar, né? E se tiver a universalização aqui no Brasil, a gente ainda tem que trabalhar muito nas campanhas de vacinação, para combater a questão desse movimento anti-vacina. É isso. Aline, e com relação a outro tema polêmico, né, sobre as fake news, por exemplo, que tem ajudado bastante a impulsionar candidatos políticos e, inclusive, colaborado nas eleições. Mas no caso específico da saúde pública, né, qual seria o papel das fake news em um caso onde se trabalha com doenças, remédios e mortes? Isso. Assim, as fake news, elas são altamente prejudiciais, sem dúvida, né? Em todos os setores, na questão política, enfim. Mas na questão dos medicamentos, das vacinas, a gente tem visto toda essa repercussão, por exemplo, em relação aos medicamentos que estavam sendo veiculados para tratamento da Covid-19. Então, nós temos depoimentos de médicos falando que o tratamento é esse, com a dosagem X, tanto em tanto tempo. E é uma fake news, mas é um médico que está lá fazendo, e por que eu não vou confiar no médico? Então, algumas notícias falsas, elas são muito difíceis da gente desconstruir, mas é preciso fazer. A questão da vacina, não, porque eu não quero a vacina chinesa. Gente, isso está rolando numa proporção que as pessoas precisam, os profissionais de saúde, os cientistas, eles precisam, de alguma forma, não agora que ainda está em desenvolvimento, mas a partir do momento que essa vacina for validada, se for validada, a partir do momento que for, é preciso popularizar esse conhecimento, para que as pessoas confiem na evidência científica. Agora, óbvio, se uma vacina como a de Oxford teve um efeito colateral, alguém teve um adoecimento grave e houve a suspensão da pesquisa, houve a suspensão dos estudos, não quer dizer
que a vacina está completamente condenada. Tem uma outra questão que já foi divulgada também da vacina, que é a baixa eficiência em idosos. Então, tudo isso precisa ser, sim, difundido, precisa ser veiculado para que as pessoas saibam quais as limitações, os efeitos colaterais e os benefícios. Porque medicamento é risco-benefício. Então, qual é o risco? X. Qual é o benefício? Esse benefício. Então, é possível para os prescritores, médicos, de maneira geral, profissionais prescritores, calcular o risco-benefício e aí indicar as vacinas para as pessoas. Então, eu acredito que vai ser um processo complicado, complexo, mas que é preciso enfrentar. E aí é aquela coisa que eu também tinha colocado. Tem horas que não dá tempo, porque são muitas fake news, né? São muitas notícias falsas, então não dá tempo da gente correr atrás. Aí tem que ter mecanismos, né? Então tem vários projetos, inclusive de Ministério Público, para combater fake news, de televisão aberta também para combater fake news. No período da eleição teve. Então, eles sempre fazem momentos de um programa para combater uma fake news. Então, isso é muito importante, né? Quanto mais informação correta para a população, melhor. Melhor. Bom, Aline, eu acho que é isso. Você gostaria de dar suas considerações finais desse momento tão enriquecedor? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Nós, assim, estamos muito felizes, né, por você ter aceitado o convite, né? Foi bom demais. Eu, assim, agradeço muito. Eu quero, nesse momento, agradecer novamente, dizer que isso é um momento riquíssimo que vocês estão promovendo, as pessoas do CISEC estão promovendo. Agradeço muito pela indicação do meu nome e dizer que esse tipo de momento de debate, de reflexão, ele faz parte dessa necessidade que a gente tem de refletir, discutir sobre pontos tão polêmicos, mas que a gente precisa falar, tem que colocar na mesa e tem que refletir sobre isso. Então, eu agradeço muito por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você, Manuela, professora Manuela, sobre essas questões tão importantes. Muito obrigada, Aline. Nós aqui ficamos muito felizes com a sua participação e finalizamos dizendo que a entrevista de hoje foi um momento de esclarecimento e de oportunidade para refletir questionamentos tão atuais com uma personalidade tão relevante, a professora Aline Fidelis, sobre a importância da popularização da ciência à sociedade e o papel da comunicação e da educação popular na prevenção da Covid-19. Mais uma vez, muito obrigada e até, quem sabe, uma próxima. Agradeço. Isso, muito obrigada. Obrigada, Aline. Um beijo. Obrigada, um beijo.